Olá, boa tarde a todos. Vamos fazer aqui mais uma aula de educação física no modelo remoto, à distância. Como sempre, parece repetitivo, mas é necessário se localizar. Eu me dirijo a vocês aqui de Guarulhos, antigo território dos índios Guarus. Vocês estão do outro lado do rio Tietê, que separa Guarulhos e São Paulo. Vocês estão no território antiga aldeia Ururaí, né, dos índios Guaianazes, certo? E para a aula de hoje, né, vou falar de um tema transversal, né, interdisciplinar, que envolve geografia, história, português, quem sabe até matemática, né, retomando que nós estudamos nas aulas anteriores, utilizamos a ferramenta do cinema, assistimos o filme Muito Além do Peso, que trata da questão da obesidade infantil e os hábitos alimentares que mudou nesses últimos tempos e tem sido causa do desenvolvimento de muitas doenças crônicas que eram só de adultos, agora são de crianças. Depois trabalhamos também nessa ferramenta do cinema o documentário do americano conhecido como Dieta do Palhaço, Super Size Me, falando dos fast foods, de hábitos alimentares que são muito maléficos para a saúde da população, que se transformou inclusive num problema de saúde pública, que tem ocorrido muitas doenças crônicas nas pessoas, certo? E como forma de se manter ativo, né, eu sugiro a vocês que repitam as aulas, as quais está aí na plataforma, em que eu demonstro algumas práticas de exercícios físicos, sejam eles ginástica, né, localizada, aqueles alongamentos e os exercícios isométricos, aqueles com bola que a gente trabalhou. Repitam para se manterem ativo e manter, né, algumas condições dos componentes de aptidão física ativos, e isso ajuda para a gente se manter em forma, se mexer e com isso prevenir algumas doenças, certo? Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre um direito fundamental nosso, né, que é o direito político. O que é o direito político? É o direito de votar e ser votado. Aproveitando aí o ensejo e as eleições que são a próxima semana, né, eu vou contar aqui um pouquinho a historinha, né, do que é o seu direito ao voto hoje, né, o seu direito de participar. Ah, professor, mas não adianta votar. Não, votar é necessário. A gente eleger aqueles que vão nos representar, que pode de alguma forma melhorar a vida coletiva por meio das políticas públicas. Hoje você está na escola porque é uma política pública, né, que foi feita por meio do exercício da política, da cidadania. Então, muito bem, o seu direito político, ele está, né, num documento, que é o documento principal da nossa vida cidadã aqui no país, que é a Constituição Federal, o artigo 14, né? Pesquise aí com o seu responsável, com o seu pai, o artigo 14 da Constituição Federal. Lá estão os seus direitos políticos. Só que esse seu direito político, ele é muito novo ainda. Ele tem pouco mais de 70 anos, né? Que é o que a gente chama do voto universal. O que é o voto universal? Preste atenção. Hoje, né, eu, né, professor, né, seus pais, seus responsáveis, os maiores de 16 anos, as mulheres, os negros, os pobres, todos têm direito a voto. Mas preste atenção, não era bem assim, né? Há 70 anos atrás, a maioria da população, a sua esmagadora maioria, né, 90% da população não tinha direito ao voto. Quem é que tinha direito ao voto? Anote esse termo aí que eu vou falar agora. Era o tal do voto censitário. O que é o voto censitário? Só tinha direito a votar, eleger os seus representantes, né, governadores, presidentes, prefeitos, deputados, vereadores, senadores, aqueles que tinham dinheiro e propriedade.
certo? Quem tinha dinheiro e propriedade? Aqueles e aquelas, né, que herdaram, né, de seus pais, da coroa, certo? Então quem estava excluído das eleições de exercer o seu direito político, que não tinha o direito político, o direito de exercer sua cidadania, estavam fora os escravos, os negros, né? Os analfabetos, que era a maioria, porque não tinha escola naquela época para todos, a escola era só para uma parte da elite. As mulheres estavam fora do direito de votar, os índios e todos aqueles que não tinham propriedade, certo? Então, ou seja, o direito de votar é muito novo. Então, o meu voto, né, que sou um cidadão, do ponto de vista econômico pobre, ele vale a mesma coisa do cara mais bilionário do país, né? É o único momento o qual, né, eu posso interferir nas decisões. Então eu tenho que prestar atenção no candidato que eu vou votar, né, o que ele representa, né, o que ele se dispôs a fazer. Então eu vou exercer o meu voto. E exercer o voto é um direito muito novo, né? E você estava dizendo que é bobagem você participar da vida política. Mentira. A política é a principal atividade humana. Hoje você está na escola por conta de decisões de política pública. Hoje, se você pegar o Covid-19, você tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que vai te atender, porque foi uma aquisição, uma conquista de um direito que se deu por meio da política. O que é a política? A política é a busca do bem comum. E como é que eu vou chegar no bem comum? Né? É pela participação da política. A política, ela substitui a guerra. A política substitui a guerra e tem que garantir a convivência pacífica, certo? E a política se dá de várias formas, inclusive nas eleições agora, no próximo domingo, certo? Então você tem que ter participação política. Eu aqui estou em uma aula, não vou fazer aqui proselitismo partidário, não vou declarar meu voto, né? Não vou dizer qual partido eu sou filiado, mas eu sou filiado, mas tem que ter participação política. Política é a principal atividade humana. E política, na sua etimologia, o que significa política? É a busca do bem comum. É onde eu vou buscar, né, ter ação nas decisões coletivas, para você ter hospital, para você ter escola, para ter emprego, para ter alimentação. Então, isso depende das decisões políticas. E nesse momento eu vou exercer o meu direito político do voto, né? Depois que muita gente que lutou, se sacrificou, foi sangue, suor e lágrimas para negros poderem votar, analfabetos poderem votar, jovens poderem votar, as mulheres, né, poderem votar, que as mulheres não podiam votar, e por isso nós vamos eleger os nossos representantes do poder executivo municipal, né? Você vai votar em vereadores e prefeitos. Converse com as suas famílias, com seus responsáveis, da importância de votar. E lembre-se dessa frase, né? Não venda o seu voto vale muito. Voto vendido elege bandido e voto consciente pode mudar a vida da gente. E nós estamos precisando mudar, né? Hoje o gás está mais caro, já está quase R$90, o arroz está um absurdo, a cesta básica está caríssima. Nós que somos trabalhadores, vivemos de salário, a vida está cada vez mais cara para aqueles que têm emprego. Nós estamos com uma multidão de desemprego. Então, para ter emprego para as pessoas, para a gente ter acesso à alimentação, depende das decisões políticas, certo? E aí nós precisamos combater o analfabetismo político. Aí anotem o nome de um grande autor, né, de uma grande personalidade que chama-se Bertolt Brecht. Ele tem um verso que chama-se O Analfabeto Político, né? Leiam esse verso, o analfabeto político, combatam o analfabetismo político para que a nossa vida e a vida da maioria seja melhor. Se antes a maioria não podia votar e estava na pobreza, né, negros, indígenas, analfabetos, as mulheres, né, hoje nós temos o direito de votar, certo? E para melhorar a vida desse grupo que eu falei,
o qual eu também pertenço, a maioria dos brasileiros pertence, 90%, que são os trabalhadores, a gente vai precisar participar ativamente da política. Então, leia o Bertolt Brecht, né? Anota aí, o analfabeto político. Não seja um analfabeto político. Converse com as suas famílias e diga da importância de votar. Porque o seu voto vale a mesma coisa do bilionário que está mandando no país nesse momento. E a forma de você mudar, uma delas, não é a única, mas é o voto, né? Então, no dia 15 de novembro, voto consciente muda a vida da gente. E lembre-se, voto vendido elege bandido. Certo? Essa foi a aula de hoje, uma aula com tema transversal, com tema interdisciplinar. Aqui a gente tratou de geografia, de história, direito, enfim, várias disciplinas. E tá ligado, eu como professor de educação física e como um agente da cidadania, né, um professor, eu tenho obrigação de falar sobre esse tema, certo? Muito obrigado, até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar de um tema o qual está em voga aí, está no nosso dia a dia, certo? Aproveitando o ensejo do mês da consciência negra, nós vamos falar aí de racismo e esporte na próxima aula como tema transversal, ok? Um forte abraço aí, um beijo no coração de todos, protejam-se do Covid-19 e até a vista.